Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Flow de Mulher por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Já se inscreveram aqui no canal? Se não é hora de se inscrever, compartilhar mais esse episódio, né, desse podcast. Ou então escutar a gente pelas plataformas de áudio, seguir a gente lá no Instagram, que também tá passando para você aí o endereço. E hoje temos um bate-papo em dose dupla aqui de duas não, eu vou falar três jornalistas, né? Porque eu também sou jornalista, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho de duas mulheres que são destaques aqui no jornalismo de Ribeirão Preto e região. Eu convidei e fiz questão da Ana Cândida Toffetti, que está aqui do meu lado, participar comigo, né, Ana? Obrigada por estar aqui. A Ana, deixa eu apresentar a Ana aqui primeiro, né? Bom, formada em jornalismo pela Casper Libero, de São Paulo, pós-graduação em comunicação empresarial, desde 2000, aí com a Outras Palavras, comunicação empresarial, que é proprietária, mas também tem a parte de edição, né, Ana? De escritas de livros, de tantas coisas que você faz nessa área do jornalismo e da escrita, né? Sim, obrigada. Eu que agradeço o convite, né, Ju? Muito legal estar aqui com vocês, com a Dani, para a gente poder bater um papo, contar um pouco sobre a trajetória da Dani, também aliado a isso ao jornalismo literário, né? Então, eu acho que vai ser um papo muito gostoso. E assim, como você disse, eu sou jornalista, atuei como repórter no início da carreira, editora em São Paulo, depois vim para Ribeirão também, como repórter da Folha, depois da revista Revide, e desde 2000 estou na comunicação corporativa. Fez toda a trajetória antes, né? Aí estou na comunicação corporativa e que me levou, depois na conversa a gente vai entender melhor, que acabou me levando para o jornalismo literário paralelamente. E a Ana tá aqui, gente, a missão, vocês já viram a carinha? Quem tá aqui com a gente também é a Dani Penha, a Daniela. Que eu tô muito tempo no pé dela. Dani, vamos fazer o Flow de Mulher. Quero contar a sua história. A Dani, ela tem 12 anos no jornalismo. Dani, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Foi um perrengue, né? Foi um Mas perrengue, saiu. Várias marcações. Mas a gente entende, porque tem o Caetano, viu, gente? Teve até um Covid Gilmaninho, teve um Covid no meio, entendeu? E tudo. Mas, ó, só pra te apresentar também, Dani. A Dani é jornalista formada pela Unesp. É de Rio Preto, né, Dani? Você se mudou para Ribeirão quando? Já faz 8 anos. 8 anos que você tá em Ribeirão Preto. Eu perco um pouco as contas, mas acho que é por aí, uns 8 anos. E quando você veio direto para trabalhar no Jornal Cidade? Então, eu vim mais ou menos, na verdade. O universo, sabe aquelas conspirações do universo, né? Que dão tudo certo. Eu sou casada com o Cristiano Pavini, que é jornalista também. E nós estamos juntos desde a faculdade. Morávamos juntos em Bauru. Eu recebi uma proposta de trabalho em Rio Preto e fui. E a ideia era que ele fosse logo depois. Porém, ele recebeu uma proposta aqui em Ribeirão, no jornal A Cidade. Decidimos ficar um tempo, então, cada um numa cidade. Mas a gente não sustentou isso por muito tempo. Depois de 10 meses, não estava legal. Não queríamos mais continuar à distância. Então, eu decidi que eu viria para cá, por Ribeirão ser maior, ter mais oportunidades. Pedi demissão, comecei a cumprir meu aviso. Quando eu estava cumprindo o aviso, já surgiu uma oportunidade aqui no Jornal A Cidade. Olha só. Então, eu vim pelo amor, mas no caminho o trabalho também se abriu. E a Dani, gente, porque que, assim, eu quero muito trazer a história dela, porque ela tem uma história de empreendedorismo e inspiração muito legal na área da comunicação, porque trabalhando num grande veículo, no Jornal Cidade, e quando ela decidiu, tipo, simplesmente fechar um ciclo, né, Dani, para seguir o teu sonho, que era sempre um desejo, uma coisa que você sempre tinha compartilhado, que você queria, que era, na verdade, o quê? Contar histórias, né? Sim. E em 2017... você fechou um ciclo no Jornal A Cidade e iniciou o seu projeto, que é o História do Dia. Sim, pois é. Eu saí em dezembro de 2016 e lancei o História do Dia em fevereiro de 2017. Assim, né? Tudo bem rapidinho. E foi uma decisão difícil na época, né? Fiquei muito tensa, mas foi uma decisão necessária. Aquilo já não aquele jornalismo não fazia mais sentido para mim. Eu sentia que eu precisava buscar o que eu acredito, buscar meu sonho. Eu tinha muita vontade
entender mais as pessoas, de contar as histórias delas, de guardar essas memórias. Então, mas não é fácil, não. A gente vai falar desse caminho, né? É um caminho de muitos desafios, mas também muito recompensador, assim. Vale muito a pena. Tem valido muito a pena. E você, assim, eu acredito que aquela coisa que todo mundo, né, Ana, quando a gente vai para o jornalismo, a gente vai com aquela coisa, né, do sonho, da empolgação, né? Aquela coisa do jornalismo na veia, de escrever. Ainda mais quando a gente, como eu também, a Ana e você, a gente passa por grandes veículos, principalmente da escrita, né? E é realmente essa questão de você querer escrever as grandes reportagens, né? Principalmente na época, a gente ainda pegou um pouco esse período, né? Sim. De jornal impresso muito forte. Não que hoje não seja tanto, mas... Eu peguei ainda mais que vocês. A Ana ainda pegou. Porque eu sou da época que não tinha internet. Assim, quando eu me formei na faculdade... As notícias eram só... Sim, eu lembro direitinho, no primeiro ano de faculdade, eu fui num seminário do Estadão chamado Jornalismo no Século XXI, que falava, gente, um dia vocês vão ler os jornais pelo computador. E eu falava, não, mas esse dia tá longe, eu não vou viver para ver isso. Olha né? só. E foi muito rápido, foi muito rápido. Então, ou seja, e a gente, tipo assim, olhando a história de vocês duas mesmo, né? Passando por transformações, né? Então, hoje, a Ana pelo lado mais empresarial, né, Ana? Que você acabou tomando esse rumo, com a sua empresa também empreendendo, né? Tendo essa visão. E a Dani com o lado do História do Dia, né, Dani? Sim, com certeza, com certeza. E me fala uma coisa, eu queria muito que você contasse esse processo mesmo, pra gente poder inspirar, assim, outras mulheres que estão assistindo e tal. Porque quando as pessoas olham, igual, por exemplo, hoje a Dani tá com 3 livros, gente, ó. Mostra aí, Dani, vou falar pro Vitor fechar em Esse você. aqui é o último livro. Ó, esse é o último. Esse é o mais recente. Lançamos o ano... Hoje faz exatamente um ano. Exatamente, dia 20. Exatamente um ano desse lançamento. Do primeiro lançamento desse livro, que foi online, né? Ou seja, faz um ano também que eu entrei em trabalho de parto do meu bebê. Que ele faz um ano amanhã. Amanhã. Ou seja, são mais de 400 histórias contadas, né, Dani? São. E eu queria que você contasse assim, quando você decidiu fechar um ciclo e começar o seu sonho, como que foi essa trajetória, entendeu? Tipo, foi fácil, né? Não, não é fácil ainda, né? A gente trabalhar por conta e trabalhar com cultura num país como o nosso é desafiador, é um desafio todo dia. Mas eu tive muito apoio, Ju. Acho que quando eu decidi, a primeira coisa que eu queria fazer era contar para os meus pais, contar para minha família. Porque eu pensava assim, se eles falarem que eu tô ficando doida, eu posso, às vezes, talvez... Repensar. Eu não iria repensar, porque eu já tava... Mas, né, eu ia com mais cuidado. Mas não, eles me acolheram muito, muito. Os meus pais e os meus sogros, né? Meu sogro e minha sogra, que pra mim são como pais. E todo mundo deu muito apoio. Não, acho que você tem que ir. É isso, se é isso que você quer, vá. E aí o Cris, né? Que é o meu marido. Nossa, todo o apoio, todo o suporte. Tudo, assim, que foi necessário. Segurou as pontas por muitos meses, né? Nas finanças e em tudo, para que eu pudesse tomar essa decisão. E assim, eu sempre falo, às vezes eu sou convidada a contar a minha história em disciplinas de empreendedorismo no jornalismo, né? E eu sempre procuro dizer para o pessoal que está querendo empreender que é necessário um planejamento. Né? Você teve esse planejamento? Tive. A gente planejou, a gente guardou dinheiro por um tempo. Porque é muito bonito, né? Falar, vou pegar minha mochila e vou sair por aí, ou vou pedir demissão de um trabalho, né, CLT, com todos os direitos garantidos. Não é simples, né? Na época éramos só nós dois. Então, nós fizemos um planejamento financeiro, nós guardamos dinheiro por um tempo. E aí tudo sai diferente do que você planejou, né? É bom falar isso também. O planejamento, na verdade, ele é uma base. Mas a gente também tem que estar preparada para o que vem. Fala que o alfabeto vai até o Z, né? Nunca sai no plano A. Nunca. Tem o B, o C, o D. Assim, né? As coisas... E é tão importante isso, é tão importante que as coisas tenham o tempo próprio delas para acontecer, porque é isso que amadurece tanto a profissional quanto o projeto. E aí, quando eu fui entendendo que as coisas têm um tempo,
que as coisas têm o tempo delas e que eu não tenho controle, né? Que eu tenho que fazer o meu melhor, que eu tenho que buscar ao máximo me entregar ao projeto e dar tudo de mim, mas entender que existe também o tempo de maturidade do projeto, o tempo de acolhimento, o tempo para ele se tornar conhecido. Não é da noite pro dia, né? Não. Ai, eu comecei e já deu tudo certo. Não, jamais, jamais. Tem os erros, os acertos, né? Sim, sim. Eu até posso dizer que é difícil falar que foi, né, eu tive sorte, porque também ralamos muito, né? A gente vai chegar nessa parte. No primeiro ano de História do Dia, eu publiquei quase 200 histórias. Então, assim, eu realmente publicava de segunda a segunda. Os leitores pediram para diminuir a produção porque eles não davam conta de ler. Então, eu comecei a receber mensagens. Porque era diário, né? Diário. Eu lembro. E textos enormes, né? Não é? Porque ela vinha naquele ritmo de jornal diário e assim, na cabeça dela tinha que ser assim. Ser Depois ela foi assim, entendendo assim. que o jornalismo literário também você precisa de ter um tempo. Às vezes a pessoa quer ler de novo a história. Até porque Então, é um texto diferente, né? É um texto mais completo. A forma como você escreve é diferente, porque você pega toda a sensibilidade da história, o conduzir ali nas linhas, na escrita. Então, requer mais tempo, né, Dani, de escrita. De produção, de escrita e de leitura, né? A gente entrega um texto para o leitor saborear. Não é um texto para ser lido ali rapidinho, né, e tal. É um texto para o leitor saborear mesmo, né? Aquele texto gostoso. Nossa, eu gosto muito quando eles me mandam mensagem dizendo que eles leem o História do Dia pela manhã. Então, olha, eu leio de manhã, porque daí eu já começo o meu dia inspirado. Os livros também, as pessoas sempre falam que é livro de cabeceira. Porque como você não precisa seguir, né, um ritmo, as histórias são várias histórias. Uhum. Então, aí a pessoa fala, olha, é meu livro de cabeceira. Eu abro ali, leio uma história e durmo melhor. Né? Então, quando eu recebo esse tipo de retorno, eu falo, poxa, tô cumprindo o meu objetivo. Que é justamente proporcionar ali uma leitura gostosa, levar uma história inspiradora, valorizar as histórias de vida das pessoas. Porque tem isso também. Quando a gente lê a história de alguém, você se identifica ali. E você passa a prestar mais atenção na sua própria vida, né? Na sua própria trajetória. São pitadas ali de otimismo mesmo, né? Quem foi a primeira história que você fez? Que eu entrevistei ou que eu publiquei? O que você, por exemplo, o primeiro que você pensou, eu vou contar essa história, você foi lá e entrevistou. Olha, um dos primeiros foi o Geraldo, da sorveteria. Foi a primeira história que eu publiquei e foi uma das primeiras entrevistas, assim. Eu não tinha site, não tinha nada para mostrar para as pessoas nessa época, né? Eu ligava, me apresentava, porque o que eu fiz? Aquele planejamento que a gente estava dizendo. Primeiro, eu deixei um banco de histórias. Então, eu escrevi umas 40 histórias antes de lançar o site. Antes de você sair até mesmo do jornal. Não, porque o jornal não permitia, né? Sumia demais, né? Não dava. Mas eu saí em dezembro. Os 2 meses aí, vamos dizer, janeiro e até fevereiro. Um pedacinho de fevereiro produzindo. Produzindo esses conteúdos, enquanto o site estava em produção. O site ficou pronto em outubro, assim, mais ou menos. Né, o site foi a primeira coisa que eu fiz. Como, né, era outra equipe fazendo, eu contratei e continuei no jornal. Então, eles me entregaram, acho que outubro, novembro, dezembro eu saí, produzi em janeiro, fevereiro e lancei em fevereiro, acho que 13 de fevereiro, se eu não me engano. 13 de fevereiro. Mas aí você lançou com uma história somente? Ou você já fez um banco lá, já soltou? Não, já soltou porque vários, como era essa ideia de todo dia, né? Eu lancei, tinha que ter esse banco. Eu lancei com uma, mas eu já dei o spoiler. Eu lembro que eu fiz, assim, um mosaico já com um spoiler do que viria naquela semana. E eu lancei com a história do Geraldo. O site saiu do ar. Assim, saiu do ar de tanto acesso que eu tive nesse primeiro dia. Foi uma coisa, assim, impressionante mesmo. Por quê? Porque todo mundo conhece o sorvete, né? Do Geraldo. Mas ninguém conhecia o Geraldo. Quem era Quem é o Geraldo? Como ele começou, quem né? Era o Geraldo? De onde ele veio? E uma simpatia, né? Ele era uma pessoa, assim, simpática, carismática. Eu comecei mesmo muito bem. Não havia entrevistado melhor para começar. Me atendeu com todo carinho, me levou para tomar sorvete, para entender como ele fazia o sorvete. Então, foi, assim, uma delícia, literalmente. E comecei daí com a história dele. Publiquei a história dele de primeiro. Mas já tinha esse banco aí de 1 mês de histórias.
Um mês. E aí, em um ano, a gente tá falando 2017, foram mais ou menos 200 Praticamente histórias 200 que você histórias. escreveu. 200 histórias. Era um ritmo, assim, por isso que eu disse no início que a gente vai entendendo os processos. Ao longo do fazer, você vai mudando. Porque quando eu comecei, eu achava que tinha que ser assim. Eu achava que a história do dia tem que ser todo dia. É porque também você vinha de um ritmo de um jornal diário, né? Exatamente. E custou para eu compreender que não, né? Por mim e também pelo produto. Para mim começou a ficar insustentável. Imagine publicar de domingo a domingo um perfil literário, biográfico, né? Assim, só de entrevista, eu já tive entrevistas que duraram 2 dias, que um dia só não foi suficiente. Passei 5 horas e mais 5. E depois você ter que colocar tudo isso no papel, com a sensibilidade, né? Contar, conduzir toda a história. Filtrar esse material, Filtrar. né? Então, ao longo do processo, eu fui compreendendo E o a processo. Dani, assim, ela é ariana, né, Dani? Mas ela tem, assim, uns traços bem marcantes de virginiana. Ela é muito, quando ela põe uma coisa na cabeça, ela é rígida com ela mesma. O projeto era dela, quem poderia mudar era ela. E ela não se permitia mudar, vendo que, sabe? Porque, não, mas é a história do dia, então eu tenho que... Não, calma, você tem que ir amadurecendo. E com o tempo ela foi entendendo isso, E você né? ficou com ele diário quanto tempo? 1 ano, mais ou menos. Você ficou todos os Quase dias, 1 tinha ano, história do todos os dia. dias, de domingo a domingo. Quase 1 ano foi. E No como dia é? que você repetia, né? Aí o que eu comecei? Aí eu comecei a repetir. Então, publicava todos os dias, porém, Porque o você vale não a pena... aceitava pular não um aceitava dia sem pular o publicar. dia. Só que você não estava dando conta, por Não, exemplo, de não. produzir todo dia. Não dava conta, mesmo de republicar, né? Então comecei a republicar. Aí fui vendo que aquilo também não estava fazendo sentido. E aos poucos você vai amadurecendo, né? Você vai amadurecendo a si enquanto profissional. E nisso entram muitas questões pessoais, né? Que a gente vai, a Ana fala, você tem que criar casca. É verdade, eu fui também entendendo os meus limites. Enquanto pessoa, principalmente, enquanto profissional, né? Porque é isso. Eu sempre fui a profissional que entrega antes do tempo, sabe? Eu nunca fui aquela jornalista que... Bom, você trabalhou lá comigo. Nunca fui aquela jornalista que senta e espera, né? Não, sempre vou pra rua, faço matéria especial. Não... Então, eu era a pior chefe que eu podia ser pra mim mesma, né? Cobrava Exatamente, ela se cobrava mais que qualquer Absurdamente. chefe. A pior chefe. Eu era a minha pior chefe. A pior chefe que eu já tive, a pior editora que É eu já líder tive. que fala agora. Líder? É. Eu era a pior líder comigo mesma. E como é pior que você editora. soube lidar com isso, Dani? Olha, é aquilo, né? Não adianta falar, não adiantava a Ana falar, não adiantava ninguém falar. Eu tive que ir vendo mesmo, compreendendo o processo, né? Compreendendo que era melhor publicar menos e manter a qualidade. E aí foram vindo os outros projetos, veio os projetos de livro, veio exposição, vieram os projetos patrocinados, Casa da Memória Italiana, Sesc Ribeirão, Os Sesc projetos Jundiaí, temáticos. os projetos temáticos. Então, tudo isso foi mostrando que não, que o História do Dia era mais do que uma publicação diária no portal. Não que só isso já não fosse suficiente, né? Já era incrível. Mas era possível extrapolar os limites da internet, sair do portal, levar o projeto para a Feira do Livro, né? Como eu fiz em 2 edições, levava uma mesinha com uma cadeira, sentava lá na praça e ficava lá escutando as histórias, escutando quem passava, né? Então isso é o que? É extrapolar os limites do online, levar o projeto para a cidade mesmo, né? Então, à medida que eu fui percebendo isso, foi se criando um novo ritmo dentro de mim e dentro do projeto. E aí você diminuiu para quantas vezes na semana? Então, hoje, Ju, ele é muito flexível. Não tem uma regra. Não, hoje já não tem mais essa regra. Varia muito de acordo com os projetos. Então, por exemplo, o ano passado eu chegava a ter 3 histórias inéditas por semana. Por quê? Vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Nós fomos premiados com 2 PROACs. Eu peguei um projeto com o Sesc Ribeirão. Então, tinha muita coisa... também fui premiada com PROAC municipal, em que nós contamos as histórias dos artistas da cidade. Então, quando tudo aconteceu ao mesmo tempo, houve semanas aí de publicar 4 histórias inéditas, né? Veio o Caetano, dei uma pausa, me permiti
pausar pela primeira vez, acho que desde que eu entrei na faculdade, desde... O que o filho não faz com a gente. O Caetano me transforma, assim, ele tem me transformado, né, completamente. Eu engravidei no mesmo mês em que eu passei no mestrado, na USP em educação, hoje eu sou mestranda em educação. Então, assim, né, entender que não é possível fazer tudo perfeito. Porque aí a gente tá falando, você tinha o História do Dia, o mestrado, e o Caetano que estava a caminho. Exatamente, eu trabalhei muito na minha gestação, muito. Assim, eu até me arrependo um pouco. Eu ia te perguntar agora. Me arrependo um pouco, porque eu trabalhei muito. Mas me arrependo, porém, não, porque também tudo isso foi necessário para que eu ficasse esse ano. Para você ter mais tranquilidade. Tranquilidade financeira, porque a gente está falando de trabalho e de finanças, né? Então, ter trabalhado tanto durante a gestação me possibilitou tirar praticamente um ano. Ficar esse tempo com assim filho. que ele nasceu e poder aproveitar esse momento. Exatamente. Com ele, né? Então, me arrependo, porém não, assim. E trabalhei, mas curti muito também, muito. O Dani, e quando surgiu o livro? Que eu acho que é onde a Ana entra. Pois é. Olha, então, o livro foi o seguinte. Eu queria muito, né? Porque eu sou do livro. É a minha natureza, né? Então, quando eu comecei a História do Dia, nossa, eu já pensava... Você já tinha intenção em tirar do online e transformar completamente. Em uma obra. Mas não sabia como fazer isso, né? E aí, aquele início em que a gente faz tudo, né? A gente é a nossa própria assessora, a gente é a nossa mídia social, a gente é tudo. Chegou no final do ano e eu fui fazer um balanço e eu vi que eu já tinha quase 200 histórias publicadas. E aí eu decidi fazer um release, disparar para a imprensa, disparar para os jornalistas, dizendo que esse projeto já somava um acervo de quase 200 histórias de vida. E aí mandei esse e-mail, até mandei pelo e-mail do Cris, assim, não sei o que eu aprontei, mandei errado lá pelo e-mail do Cris. E disparei esse e-mail e chegou na caixa da Ana, e agora a Ana conta. E aí eu já conhecia a Daniela por conta de alguns clientes da Outras Palavras que ela tinha entrevistado, contado histórias, até em matérias especiais que ficaram muito legais. Então, eu já tinha uma admiração pelo trabalho dela como jornalista, como repórter. E depois, quando ela começou o projeto, me veio um clique, né? Eu falei, gente do céu, ela teve coragem de fazer uma coisa que eu não tive coragem. Que eu sempre tive vontade, nunca tive coragem, assim mesmo, de bancar. Também porque a época era outra, né? Não tinha jornalismo digital, não tinha um monte de coisa também diferente. Queria ter ido um pouco para essa pegada do jornalismo literário. Eu sempre literário. gostei de escrever histórias. Eu sempre gostei de escrever, de contar, de ouvir. Entendeu? Eu sou, para mim, até a Dani escreveu a minha história. Sim. E ela colocou paixão por tudo que tem história. E eu sou. Inclusive, até prestei história também, quando fui prestar jornalismo. Queria fazer, mas não dei conta de fazer os dois. Então, eu tinha essa admiração. E aí, na hora que eu vi aquele projeto, falei, gente, isso não pode ficar somente no digital. E ainda, naquela época, ainda o digital não era tão ágil quanto é hoje, né? Já evoluiu ainda mais. Eu falei, isso tem que virar um livro, porque o livro é diferente, é um outro público que pega, uma outra história desse projeto, que eu acho que ele merece e tem que fazer. E liguei para Daniela. Eu peguei o telefone e liguei para Daniela. Falei, Dani do céu, você já tem mais de 200 histórias em um ano. Vamos fazer um livro. Ela falou assim, como assim fazer um livro? Até adoraria, mas como? Eu falei, não, eu vou te ajudar. Né? Eu já vinha a Outras, ela é editora também, né? Ela é comunicação corporativa, mas também ela é editora. A gente já tinha feito alguns livros, algumas biografias sob demanda, né? Inclusive, a primeira que você escreveu foi, que eu queria que você citasse, foi do João Naves, Isso, né? foi do João Naves. O projeto da CIRP, né? Isso, é um projeto da CIRP que começamos em 2014, ele foi lançado em 2015, mas chama Grandes Empresários, a CIRP, para contar a trajetória dos empresários que fazem parte. Do João Naves, ele teve início com um outro jornalista, que é o André. Aí, no meio do caminho, o André não pôde dar continuidade no projeto e eu continuei. Então, esse foi feito a mais mãos, né? Você esse teve primeiro. Também do Pereira Alvim, não foi, Ana? Foram vários, já foram 5. Eu lembro. Eu tô citando alguns que eu lembro. Assim, foram 5. Foi o do João Naves, depois foi o do Manuel Tavares, da Flora. Manuel Tavares, lembro também. Agora você falando, eu lembro. Do Pereira, do
do Zé Roberto Pereira Alvim, do seu Sandrin, que era dono da relojoaria Sandrin. Esse eu já não lembro. Que é do comércio. A gente procurou sempre, assim, pegar um da indústria, um da construção civil, um de serviço. Então, assim, começou com um de serviço, que era o João Naves. Depois veio da indústria, que é o Manuel Tavares, depois da construção civil, o Pereira Alvim, depois do comércio, que é o Sandrin, e depois do setor de franquias com a Tomi Sakamoto. Ah, a Tomi. Nossa, a Tomi, não, eu fui no lançamento. Exatamente. Gente, esqueci, verdade. Aí veio a pandemia, o projeto parou, nem sei se tá dando continuidade com outra pessoa, mas enfim, parou. Então eu vinha com essa já conseguindo realizar meu sonho com essas biografias sob demanda, mas é uma coisa maior, você não consegue atingir tanta gente, e são pessoas que já são mais conhecidas. O projeto da Dani, ela entrevistava tanto pessoas conhecidas, ícones de Ribeirão Preto, como Geraldo, como também pessoas totalmente desconhecidas, que ninguém sabia, mas que também tem a sua história maravilhosa, também tem algo a ensinar, né, algo a aprender. Todo mundo na vida tem algo a aprender e ensinar sempre, né? Então, aquilo que eu achava lindo. E eu também sofri, como a Dani, no jornalismo diário, de uma hora, e até foi isso que me fez ir para o jornalismo semanal e depois para o corporativo. Porque eu já não me identificava mais com aquelas hard news, com aquele ritmo, aquela coisa que você não tem tempo muito de pensar. Parece que eu não estava escrevendo matéria, estava fazendo um relatório, tinha hora. E aí não estava me deixando, aquilo não estava mais. Foi muito legal no início da carreira, porque dá uma baita de uma experiência pra gente, claro. E é importante. Bagagem, né, gente? Bagagem é importante. Eu comecei como rádio escuta, ouvindo o rastreador da polícia, do bombeiro. Nossa. Então, assim, claro que tudo isso faz parte, mas chega num ponto que você também quer se realizar, você quer fazer uma coisa, né, que tem mais a ver. E aí, na hora que bateu esse e-mail, veio tudo isso, eu falei pra ela do livro, a gente já tava com esse know-how, acho que eu já tava no 3º livro, quando a gente se encontrou. Aí, fomos lá, sentamos, tá, tudo bem, legal, mas nós não temos dinheiro, né? Foi bem assim. É legal, porque eu também... Nessa época, você já tinha rentabilidade com o História do Dia ou não, Dani? Pouca. Porque a gente tá falando o quê? Um ano depois, né? Isso, exatamente, um ano depois. Esse um ano. Tinha o pessoal que colaborava, né? Eram 10 meses só. Porque foi em dezembro, eu comecei em fevereiro, né? Eu tinha mais ou menos, Ju. Eu ainda fazia freelas, muitos freelas. Porque não dava pra se manter 100% só com História do Dia, História do 100% Dia. não. Então, eu fazia muitos freelas. Trabalhei aí pra N lugares, né? Fiz freelas que eu gostava muito, outros nem tanto. Fiz muita coisa. E isso que era legal no projeto também, porque assim, as histórias, quem faz a seleção é totalmente espontâneo pela Dani, entendeu? Não tem, eu quero que você conte, eu vou te pagar tanto pra você contar minha história. Isso não existe. Isso aparece até hoje, assim, né? O projeto já tá aí com seus 6 anos, mas vem ainda pessoas que querem pagar pra... Eu lembro que no começo, você colocava como se fosse um oferecimento, não é isso? Por exemplo... Você tinha uma história que você ia contar e uma empresa, ela poderia te pagar um patrocínio para ser um oferecimento àquela história. Eu lembro que tinha a Regina Picadinho. A Regina foi a minha primeira patrocinadora. Eu lembro. Mas isso demorou para ela amadurecer, porque ela também não... Ela não queria que fosse, mas ela viu que não tinha como não ter patrocinador. A Regina veio, assim, já logo no primeiro ano. Acho que depois de uns 6 meses de projeto, eu abri para essa possibilidade. Mas, até hoje, isso é possível dentro do História do Dia. Porém, é feito com muita cautela e muito filtro. Então, o patrocinador, ele tem que entender que ele está levando um conteúdo de qualidade, né? Que é o que se fala aí, branded, né? Branded content. Então, é o conteúdo de qualidade. Ele não interfere no conteúdo, né? Ele leva uma boa história para o leitor. Esse é o lance. E aí, a gente conseguiu fazer parcerias nesse sentido, assim. Rolaram coisas bem legais. Mas sempre é necessário compreender isso. Que ele não tem autonomia em relação ao conteúdo. Ele pode até sugerir histórias, indicar, porque todo mundo tem uma história para contar, mas desde que seja pertinente. Então, transitar nesse limiar é muito delicado, né? Porque para mim seria muito mais fácil fazer um projeto em que as pessoas pagam e, né... Comprassem as histórias. Não, e que pode ler, eu quero a minha história. Não, e que pode ler o texto antes, falar, não quero isso, tira aquilo, então põe mudar, aquilo. Não. Isso, também tem isso, né? Aí você tiraria eu quero toda... ler, eu quero dar palpite antes. Não, né? O propósito do projeto, né? Então, eu sou muito criteriosa em relação a isso, até hoje, assim. Os projetos patrocinados, ou os projetos feitos em parceria... A gente faz um contrato, a gente faz tudo bonitinho para deixar muito claro isso. Não há interferência no conteúdo.
todo o conteúdo que tem dentro do História do Dia, ele é feito de maneira autônoma, independente, sem filtro. Né? Sou eu ali, o História do Dia sou eu, é o meu olhar sobre as pessoas, né? Sem censura. E assim, e isso que também foi, a Dani, jornalista e apaixonada pelo que fazia, ao mesmo tempo que você fala da questão do empreendedorismo, foi entendendo que ela era uma empresária também. Ela estava com um empreendimento ali. Tinha que monetizar, porque exatamente, o empreendimento precisa dar lucro, senão não sobrevive, né? Então, foi aí que a gente sentou e falou, não tem dinheiro, então o que nós precisamos fazer? Um projeto e ter patrocínio para esse projeto. Sim. Claro que estabelecemos as bases, fomos fazendo a 4, 6, 8 mãos, todo mundo foi ajudando um pouquinho quem estava dentro do projeto, né? O Cristiano também dando... Sim, fizemos um projeto com cotas de patrocínio e vamos pra rua, né? E tá como quantas histórias? Aí a gente achou que ficava legal 50, que era um tanto que era viável, porque livro é um produto caro, papel é caro, né? Aí chamamos uma outra parceira que topou tudo conosco, que foi a Jaque, né? Que tinha trabalhado com a diagramação. A Jaque já trabalhou comigo desde... Ela que fez a diagramação. Os 3 livros, ela que fez. E a Jaque já tinha trabalhado comigo na época da revista, a gente já era muito amiga e tinha trabalhado com a Dani na cidade. Querida. Então, falei, topa entrar com a gente não sabe, assim, se vai ganhar, se vai perder, se vai ter condição de pagar pra alguém alguma coisa, nós estamos... Não, top, se ganhar bem, se não ganhar, vai ficar legal. Mas já no primeiro livro a gente conseguiu remunerar, né? O trabalho. Mas vocês venderam patrocínio, até então não tinha verba. Não, a gente saiu assim, sem saber como é que isso seria recebido, mas nós vendemos bastante, assim, né? Patrocinaram. Nós conseguimos fazer 1000 exemplares do livro. O primeiro. 1000 exemplares. O segundo, 800. E aí, o primeiro, assim, eu falei, Dani, a editora vai entrar com todo o trabalho, tudo, e assim, e esse apoio. Então, o meu patrocínio foi com o meu trabalho nesse primeiro livro. A Outras entrou com esse trabalho nosso de relacionamento também, que eu tinha com alguns patrocinadores. A Ana trouxe patrocinadores ótimos. E aí a gente foi... E aí falamos, vamos lançar, né? Chegamos num ponto que a gente fez os orçamentos, fez os custos... Estavam com um tanto de cota de patrocínio. Cada um que fechava, ela me ligava, consegui. Falei, vai conseguir. Aí ela chegava e falava assim, mas não vai dar. Não vai dar. Calma, Dani, calma. A gente escreve história, organiza o livro, faz tudo e ainda vende patrocínio, entendeu? É tudo assim. E aí, deu certo, não lembro exatamente, mas foi em pouco tempo que venderam as cotas. Fizemos uma cota bem viável, com contrapartida de livros para as pessoas doarem também, para as pessoas que quisessem. E aí, conseguimos fazer o lançamento E aí fizemos um lançamento na feira. Na Feira do Livro, que foi assim, uma noite memorável, não tem outra... Assim, foi uma coisa que assim, contagiante, né? Que aí a gente tá falando aí da Feira do Livro de 2018. 2018. A gente levou, porque nesse livro, né, nesse primeiro livro, são 50 histórias, como nos outros também, de pessoas diversas. Então, nós levamos para dentro do auditório do Pedro II pipoqueiros, Foi 18 ou 19? Foi 18, né? Certeza que nós fizemos tudo isso rapidinho assim? 18, nós lançamos o primeiro, 19 o segundo. Aí, 2020 nós fomos interrompidos. 2021 lançamos esse aqui. Então nós conversamos em dezembro, o livro estava pronto já. A gente não vai lançar porque a mamãe tá muito empenhada. Porque aquele ano foi em junho a Feira do Livro, lembra? Era em junho, sempre era em junho. Foi no aniversário, então assim, nós fizemos o livro a toque de caixa, no primeiro semestre. Eles mudaram depois da pandemia a data, mas era sempre em junho. Você tem razão. E aí lançamos assim, com auditório cheio de gente de todo tipo. Tinha desde a juíza até o gari, que trabalha limpando as nossas ruas, fazendo um trabalho essencial, e que nunca haviam tido a possibilidade de entrar num espaço como o teatro. Exatamente. O pipoqueiro... levou todo mundo que você contou a história no livro, eles se sentiram como protagonistas da noite. E como é que vocês fizeram a curadoria? Por exemplo, quais são as histórias que vão entrar no primeiro livro? Porque de 200 para 50... Foi muito difícil. Eu sofro muito para fazer. É muito Como é complicado. que foi essa escolha? Olha, eu vou procurando assim... No primeiro, eu procurei trazer... tem muitos idosos no primeiro livro, porque eu procurei dar esse protagonismo para eles, pensando nessa história que já tem ali uma experiência, que já tem uma bagagem, né, que precisava ser valorizada de imediato, enquanto a pessoa está ali para viver essa homenagem. Então, tem Geraldo da Sorveteria. Também procurei trazer pessoas que
que são parte da história da cidade, todos nós somos, mas que tem essa tradição, essa raiz. Então, Geraldo da Sorveteria, Abel Garapeiro, João Garapeiro, Michael Jackson do Calçadão, o Leôncio do Irmãos o Bombom. Michael Jackson você do Calçadão, Ah. eu lembro um sábado, meio-dia, eu tinha cafeteria ali no centro ainda, e eu desci, não sei o que eu fui fazer. Aí eu olhei assim e falei, parece a Dani. Não é a Dani, conversando com o Michael Jackson do Calçadão. Eu fui lá até escrever a história do dia. Eu vivia naquele Olha, calçadão. lá no Calçadão na praça, todo mundo Vivia. conhece a Dani. Eu ia pra lá, assim, sem história. Eu ia pra encontrar E voltava as com um histórias. monte, E voltava porque- com um monte. Passava a tarde lá, conversando com as pessoas, abordando as pessoas. Aí chegou uma época que o pessoal me via já, a menina da história, né? A jornalista da história. E porque era isso, eu passei muitas tardes naquele calçadão. Muitas, Ô, Dani, muitas. e você sempre fez questão de fazer todas as entrevistas pessoalmente? Antes da pandemia, sim. Tudo pessoalmente. Sempre ali. Olha, antes da pandemia, eu lembro que havia 2 entrevistas que eu tinha feito por telefone, mas porque um é o cineasta, aquele cineasta daqui, O que ele estava André. no Rio de Janeiro. O André Riston. Não, é o do divórcio. Ah, Tuba. é o Tubaldini. É o Tuba. Tubaldini. Aham. O Tuba estava no Rio. Então, né, infelizmente não pude ir até, eu adoraria, mas não fui. Então, fiz por telefone e tinha mais uma história que era assim, que a pessoa não estava Só por aqui. isso. Só por isso. Do mais, eu ia pessoalmente, eu passava a tarde inteira com a pessoa, né, independente do endereço. E eu sempre deixo a pessoa escolher o lugar. Isso também acho bem importante. Eu falo muito isso nas minhas oficinas. O entrevistado tem que sentir completamente à vontade aonde ele está para dar a entrevista. Isso é determinante no resultado da história. Porque se a pessoa faz a entrevista num lugar em que tem alguém com a qual ela não se sente à vontade para compartilhar, ou que tá muito barulho, ou que ela tá dando a entrevista e tem criança correndo, tem cachorro, não é legal. Ela tem que estar à vontade para te contar, à vontade para entrar, para mergulhar, porque contar a nossa história é um mergulho. Né? É um mergulho dentro de você, dentro da tua Não, às vezes você fala trajetória. coisa que você nem lembrava que estava aqui dentro, né? Acontece fora os impublicáveis, né? Que a pessoa vai contando coisa, ela fala, mas isso aí você não coloca não, viu? Isso aí dá problema na minha família, então, né? Às vezes as pessoas até confundem, Meio né? terapêutico o processo É um ali. pouco terapêutico. E falar de si é terapêutico, né? E então eu ia pessoalmente, sempre deixava à vontade. Então você quer, por exemplo, a sua foi no café, né? Fizemos no café. Foi, lá na salinha, no fundo. Fizemos A minha essa foi no na café. pandemia, foi... Aí, depois da pandemia, eu tinha 2 opções. Parar ou me render. Me render, transformar, enfim, refazer. Daí, decidi continuar, refiz. Continuamos. E as entrevistas agora desse projeto novo, com o Sesc Jundiaí, Gente que Alimenta, que a gente conta as histórias do Mesa Brasil, são todas feitas por telefone. É por conta Telefone não, né? distância, Chamada de Aham. vídeo. Aí eu faço questão também que seja por vídeo, né? Porque pelo menos eu consigo ver a pessoa, sentir um pouco. E hoje a também emoção. você ampliou mais essa questão de sair um pouco de Ribeirão e região, né? Com as histórias. Tô começando. Estamos começando. Eu tenho uma parceira, uma produtora cultural, que é a Vandresa Freiria, fantástica, uma querida amiga, parceira, produtora cultural. E ela tá comigo nesses projetos de expansão, principalmente com o Sesc. Então, hoje ela já cuida dessa parte de produção, de venda de projeto e tal. E nós fizemos aqui 2 edições. Começamos com Ribeirão, aí fomos para a região. Então, fizemos Sertãozinho, Barretos. E agora a gente levou para Jundiaí. Né? Então, tá bem legal, bem bacana essa parte do projeto. E a ideia é essa, né? Porque a história tem para todo lado. Então, olha como é a vida, né? Quando começou a pandemia, eu fiquei assustadíssima e muito frustrada. Todos nós, né? Todos nós ficamos. E principalmente por isso, porque eu falava, gente, como que eu vou entrevistar as pessoas agora? Como que eu vou entrevistar? Como que eu não vou na casa da pessoa? Como que eu não vou sentar pra tomar um café? Sentir, né? É, Ver o a olhar, emoção dela, como né? que ela Porque- mexe as mãos, né? Né? Até o cheiro, eu falo isso nas oficinas, o cheiro da casa, o que, né, a bala que a pessoa te oferece. No texto do professor Mellen Adams tem um episódio muito interessante das balinhas que ele guarda na mesa e me oferece, né? Isso a gente perde. Por outro lado, está possibilitando que eu leve o projeto para outras cidades.
porque agora eu não teria condições de ir pessoalmente, fazer 10 entrevistas em Jundiaí, né? Isso eu precisaria ficar um mês fora da minha casa, o que não é possível com o Pititico. Então, a gente tem que olhar também esse lado, né? Das possibilidades. E tá saindo, tá legal, o projeto tá bacana, as pessoas estão gostando muito. Quando você diz, você falou no começo, que trabalhar com a cultura é difícil. O que você sentiu mais de dificuldade, assim, Dani? São os apoios, são liberação de projetos? Porque hoje você tem algumas coisas com o PROAC, por exemplo. Tem. Que eu acredito que não tenha sido um caminho fácil, né? Não, ganhamos uns, perdemos outros, assim, não conseguimos outros. Difícil. É muito burocrático. E eu faço sozinha, né, Gil, os projetos. Então, eu ia te perguntar, você tem participação, Ana, dessa parte do PROAC? Em algumas coisas a gente discute, mas assim, praticamente a Dani faz sozinha. Tem alguns tópicos lá que às vezes ela me pede alguma opinião. A Ana entrou no... esse a gente não passou, né, infelizmente. A gente mandou um projeto de livro para contar umas histórias da Praça 15. Tá lindo esse projeto, eu mandei 2 vezes. Mas esse a gente não pontuou, não fez a pontuação necessária, boa, mas aí... Porque é isso, né? É isso, você nunca sabe quando vai conseguir, quando vai dar, quando não vai dar. Às vezes por causa de um ponto. Nós mandamos esse projeto 2 vezes e não fomos aprovadas. Mas outros consegui, né? É assim também, tem que ter essa flexibilidade de saber que pode dar, pode não dar, pode conseguir, pode não conseguir. Quando eu tava, o ano passado, grávida, eu ganhei uma premiação, Daniela, por produção literária. Então, eu mandei tudo que eu havia produzido até ali. Eles abriram pela Lei Aldir Blanc, justamente para apoiar o artista no momento da pandemia, né? Para vir um apoio a mais. E aí, eu mandei tudo que eu havia produzido até então. Fiz um histórico da minha produção e ganhei uma premiação por histórico em literatura. E aí, a gente fez esse livro. Esse livro aqui, né, que é o último, ele tem o patrocínio do PROAC. Então, aqui atrás tem as logos. O História do Dia foi premiado por Patrimônio Histórico Imaterial. Então, o projeto também recebeu uma premiação por ser considerado Patrimônio Histórico Imaterial. Memória, né? Memória. Foi muito bom, assim, porque são 2 coisas que realmente eu acredito que é o que eu faço ali, né? Que é contar as histórias, resgatar as histórias por meio da literatura e guardando as memórias. Preservando a memória. E nesse processo todo, o que você sentiu de mais dificuldade, por exemplo, em toda essa caminhada sua, essa trajetória, por ser projetos dentro da cultura? É o apoio, né, Ju? É o apoio. Nossa, é doído, assim, porque é isso, você tem que estar o tempo todo em movimento. Você produz hoje pensando no amanhã. É assim. Então, se você está desenvolvendo hoje um livro, você já tem que pensar no edital que está abrindo, o que está aberto, o que não está, o que vem, o que não vem. E ter essa flexibilidade de mandar projeto. A cada projeto que você manda, são horas e horas de energia gasta para escrever, né? Para escrever o projeto, depois para prestar conta do projeto. Aí, prestar conta do projeto. Então, é tudo muito burocrático. E tem que ser mesmo, né? Mas, assim, é muito, muito suado. E aí, a questão pessoal, que é o que a gente estava falando lá no início, de entender que o meu projeto precisa ser monetizado, né? Eu tive essa dificuldade muito grande no começo, porque hoje eu compreendo que é porque eu faço com tanto amor, eu tenho tanta paixão naquilo que eu faço, que por mim eu faria, né? Assim, de graça, tô lá, tô fazendo, mas isso não é viável. Então, entender que precisa ser monetizado, né? E encontrar caminhos para fazer isso. Encontrar caminhos para conquistar esse apoio. Então, isso é a maior dificuldade. E isso você ainda tá, na verdade, se moldando, né? Eu ainda tô. É que é um processo que nunca termina. Porque é isso, né? Não tem algo fixo. É uma obra inacabada mesmo. É uma mesmo. obra inacabada. Você tá sempre ali, olha, então, esse ano eu vou mandar isso, né? O ano que vem... E aí muda governo, muda o processo, muda o valor que te libera. Sim. As regras. E hoje tem o crowdfunding, né? Quando eu lancei a História do Dia, tinha as assinaturas, depois parei, e agora é um projeto pro ano que vem. Fazer algo bem estruturado, assim, né? Em que as pessoas possam ajudar a manter o História do Dia. Como uma assinatura mesmo, né? Mas vou ser muito sincera, as coisas foram dando tão certo e foram acontecendo tantos projetos que eu não tive tempo de lançar
o crowdfunding. Mas agora, para o ano que vem, é um projeto, sim. Inclusive no primeiro livro, né, Dani, a gente teve dificuldade de colocar o preço no livro, porque a gente queria que fosse uma coisa acessível para todo mundo. Sim. Né? Para todo mundo não, mas pelo menos para grande parte das pessoas, sim, né? Sim. Então, assim, uma coisa que a Dani sempre abriu mão, cada um que contou a sua história tem direito a um livro. Lógico, é né? o mínimo, né? Independentemente dele ter condições de comprar ou não, Sim, ele tinha é um presente, é um né? presente. Na verdade, assim, é uma obrigação, né? Nem um presente, porque se a Sim. pessoa me deu a história, me proporcionou contar essa história, né? E aí, teve essa dificuldade, a gente até nem tinha maquininha de cartão, lembra no primeiro, depois que a gente foi tudo muito empírico, assim, esse começo nessa parte... E vocês venderam quantos livros do primeiro? Então, nós fizemos 1.000 exemplares. Alguns nós doamos. Outros eram dos patrocinadores. Outros eram dos patrocinadores. E agora eu acho que nós temos 15 no máximo. Tá acabando já. Então, nós distribuímos, né? Quase 1.000 exemplares. Como é que chamava aquele que foi pedir, que ele vendia nos bares o livro, o que tá sempre no o Bar Tito. Brasília, seu Tito, ele ia lá na outra, porque os livros ficaram... Esse já é a edição 2, né? Seu Tito é do 2. Aí ele ia lá, ele vendia assim, ele saía pra vender chiclete, sei lá, ou coisa que ele vendia nos bares, e vendia o livro também, que tava com a história dele. Daí, né, ele então, me pedia, porque tinha a história dele. Daí uma cópia e ele vendia? livros. Eu dei pra ele, né, assim, falei, pode levar, seu Tito vai divulgar, ele ficou divulgando o trabalho. Divulgando o trabalho. Mas era muito assim, é muito emocionante. Essa noite que ela falou, que ela começou a falar do pipoqueiro, assim, todo mundo se emocionou, porque o cara, ele tava se sentindo tão importante, eu falei assim, gente, eu trabalho aqui há não sei quantos anos, eu nunca tinha entrado nesse teatro, eu trabalho aqui na frente. E nunca tinha entrado no teatro. O seu Jovelino, ele era, agora ele parou um pouquinho, né, que ele já é bem de idade. Mas ele vendia pipoca na frente do teatro há 50 anos. E ele nunca tinha passado da porta. Ele nunca tinha assistido um espetáculo. Ou ainda mais um espetáculo, no caso ali, que ele era protagonista. Né? E ele imagina, ele se preparou, sabe? Ele comprou roupa, ele se preparou. Levou a família. Ficou feliz, contou pra todo... E ele é uma pessoa, assim, mais séria, carrancudo até, sabe? Ele é aquele, assim, que você pedir desconto na pipoca, você não compra pipoca, porque ele não dá. E também fala pra você comprar com outra pessoa, sabe? Ele é assim. E ele ficou tão doce, assim, tão feliz, sabe? E aí, por muito tempo, ele andava com o livro no carrinho pra mostrar pras pessoas, né? E aí ele deixou o carrinho lá fora. Só que ele precisava vender, né? Aí foi dando e se alongou, né? Começou a se alongar, abriu pra plateia, ele começou a ficar ansioso, de repente ele levantou a mão. A mulher dele levantou e falou, viu, meu marido pode voltar a vender pipoca? Porque ele tá nervoso. Tá muito legal, mas ele tá nervoso que ele precisa vender pipoca lá pra fora. Já tá acabando. Foi assim, nossa, mas foi uma noite incrível. Aí o segundo também, né? O segundo lançamento também foi maravilhoso. Também auditório cheio, gente pra fora. As pessoas não conseguiam entrar pra assistir. Eu lembro que eu fiquei em pânico, assim, porque o pessoal da organização da Feira do Livro veio e falou, você tem que parar de divulgar, não cabe mais, a gente vai ter que pôr gente em cima do palco. Porque você pensa, só de 50, se todos fossem, levassem mais um, foi no 100. auditório lá de baixo. O auditório tinha capacidade para quase 300, né? Então, sei lá. E o primeiro foi o bate-papo com a Rosana Zaidan, o Salão de Ideias, né? Daí a gente também falou um pouco. A Rô conduziu um bate-papo comigo, o segundo quem conduziu foi o Borda. E aí, no segundo, nós levamos as crianças. Todas as crianças que tinham histórias dentro do livro ou foram representadas de alguma forma, foram ao palco e elas faziam as perguntas para mim. Então, também foi uma noite assim, né? Linda, linda. A Mirella, que é jornalista do Jornal Mirim, sabe? Ela foi. Foi muito legal, muito. Ô, Dani, e eu acredito, assim, que de tudo isso que você começou a movimentar, esse lado do jornalismo literário, as histórias, despertou também nas pessoas aquela coisa de indicar pra você, né? Nossa. De falar, olha, tem a história do meu vizinho. Eu mesmo indiquei bastante, tem a história... né? Não, eu também indiquei. Eu lembro do seu Cido, porteiro. Tá no o livro. sapateiro desse livro Ele tá aqui, nesse? O sapateiro da Vila Tibério. Uma graça também. Cara, que eu descia todo dia, ele lá 50 anos, né? Gracinha, né? Porteiro Gente, do ele mesmo sobe prédio. todas as escadas. Sim, aí eu falei assim, não, cara, a Dani tem que contar a história do seu filho. Linda essa história, linda. E linda. eu imagino assim, quantas pessoas não chegavam em você por e-mail, ou pessoalmente, telefone, e-mail. Chegam até hoje. Essa rede semana social. eu recebi um e-mail, uma gracinha, de um estudante que adora escrita. Ele vai fazer a oficina comigo. Agora, eu vou ministrar uma oficina com a prefeitura, com a fundação do livro, né?
da prefeitura e Instituto do Livro. E aí, essa oficina começa em setembro e tal, e ele mandou um e-mail dizendo que ele já se inscreveu para a oficina porque ele quer contar a história do Gatil. Ele é voluntário em um Gatil e ele quer contar a história e tal. Ah, posso publicar? E aí também já é algo que eu tô pensando também pro ano que vem, abrir para esses colaboradores, sabe? Porque eu fui muito relutante para isso por muito tempo, mas muita gente quer publicar. Quer ter os seus textos as histórias deles possam ser publicadas no História do Dia. Que ela seja uma aceleradora de escritores. Sabe? Então, conhecidos, assim, né? Sabe? Isso é uma possibilidade também, que eu tô cheia de ideias, né? Pro próximo ano, pro que vem. Uhum. E isso é uma ideia, porque, por exemplo, esse menino, ele quer publicar, ele quer ser lido, quer ter o texto dele publicado, quer contar a história do Gatil. Então, assim, é o tempo todo recebendo indicações de história, o tempo todo. Quando o Caetano nasceu, que eu não podia nem receber as indicações, nossa senhora, eu ficava assim, agoniada, né? E aí, agora, você tá com o terceiro livro, que foi lançado o ano passado, em meio a uma pandemia, e ao online, com o Caetano nascendo no dia do lançamento. Exatamente. Há um ano atrás, eu estava em trabalho de parto e o meu livro estava sendo lançado em uma live. Então, é isso, assim. E o livro foi uma homenagem ao Caetano. Foi dedicado a ele. Dedicado, na verdade, né? Para o Caetano. Cadê aqui, né, que eu mostro, ó. Para o Caetano, Sementinha de Esperança. Que foi isso que ele foi para mim, né, nesse caos pandêmico. E, nossa, é muito interessante essa história. Essa é uma história minha, né? Uma história da minha vida. Porque o livro é dedicado ao Caetano. O Caetano estava previsto para nascer em setembro. E aí, assim, a feira, o ano passado, foi toda online. Mas algumas coisas aconteceram ao vivo. E eu queria, porque queria fazer o lançamento ao vivo. Era dia 23 de agosto, hoje, exatamente, né? Um ano atrás. E você queria até um drive-thru. Eu queria um drive-thru na frente do teatro, a barriga desse tamanho. E ela ficava assim pra mim, e pra Jaque, no caso, que a gente já tem filho, tudo. Vocês acham que dá? A gente falava, Dani, você tá de 9 meses, né? Praticamente, entrando no nono. Né? Eu ia estar entrando, ele ia estar entrando no nono. E aí a feira, Dani, não dá, vai estar muito barrigudo. Eu, não, gente, dá. Ele vai nascer só em setembro. Não, Dani, não dá. Enfim, a feira bateu muito o pé e falou que não, que ia fazer gravado. Ainda bem que ela bateu o pé. Bem, não, né? E aí tivemos um problema, não lembro o que foi, até por conta da pandemia também, de transporte, que o livro não chegou no dia da tua gravação. Chegou no dia da gravação, fizemos uma capa fake. Tivemos que fazer uma capa na gráfica rápida para poder falar com o livro, porque assim, ele ia chegar pro lançamento dia 23. E aí fiz a gravação, tudo bem, né? Um pouco contrariada, foi a sorte. Porque o Caetano nasceu um mês antes, 36 semanas, no dia do... Eu entrei em trabalho de parto no dia do lançamento. O lançamento rolando, as pessoas achavam que era ao vivo, não sabiam que tinha sido gravado. E aí, eu em trabalho de parto. Fiquei 24 horas em trabalho de parto, Caetaninho nasceu no dia 24. Junto com o livro. Ele veio pra prestigiar a mamãe. E aí, para essa edição da Feira Internacional do Livro, você tá trabalhando essa edição justamente por conta de pandemia, né? E você poder ter mais presença com as pessoas, agora, né? Voltando os eventos aí presenciais. Mas não é só isso, não, porque eu já me movimentei, já tem mais coisa rolando. Eu tô com os 3 livros, estão sendo vendidos lá no stand dos autores, que fica no Palace. A gente deve fazer uma sessão de autógrafos lá essa semana. No sábado tem uma oficina que eu vou ministrar, Escrevendo a Vida, pela obra de Carolina Maria de Jesus. Então, essa oficina é destinada para 60 a mais. E a ideia é justamente fazer as pessoas olharem para si, olharem para a própria história, valorizarem o que viveram e escreverem da sua forma, da sua maneira. Então, é uma oficina que vai trabalhar poesia, conto, crônica, vai apresentar os caminhos para que as pessoas possam escrever, sabe? Fazer emergir o que tem dentro delas, as suas memórias, as suas vivências. Então, a gente vai trabalhar desde, assim, a memória na cozinha, né? Então, nessa oficina, a programação da oficina é isso, assim, fazer a pessoa olhar para ela, para a própria história, quem ela é, de onde ela vem. Quando ela pensa em comida, o que ela lembra, sabe? Tem filho, não tem filho, o que ela viveu. Então, a gente vai levar tudo isso no sábado, às 14 horas, e no domingo eu vou mediar a Aline Bey.
autora maravilhosa aí, super lida, né? Milhares de livros vendidos, lançou agora o 2º livro. O primeiro dela é O Peso do Pássaro Morto. Uma autora incrível, eu vou mediar a conversa com ela. Que legal. Então, programação tá farta. E hoje eu fui pra feira também falar sobre Semana de Arte Moderna. Não para, né, Ju? Não. Não tem como. Isso é muito bom, né? É respirar essa cultura, né? Igual a gente tava falando, às vezes, até semana passada não, segunda-feira agora, nós tivemos aqui retratada, o João Augusto, que é o Autor homenageado. E a gente estava falando justamente disso, né? Como que as pessoas precisam ter mais acesso, né? À cultura, aos livros, às histórias, fazer parte do dia a dia, né? E parece que agora ainda mais a nova geração, muita coisa que vem vindo, parece que tá um pouco mais disperso, né? Tudo isso, né? Sim. Tá. Hoje eu falei para adolescentes lá, e eles estavam assim, dava para ver no olhinho deles, que eles estavam atônitos. E aí depois a professora explicou, a professora deles, né, que levou a turma até lá. Ela explicou que eles ficaram 2 anos parados, sem frequentar a escola, sem frequentar nada. Então que para eles tudo aquilo era novidade. A Semana de Arte Moderna era novidade. Ver o Palace é novidade, sabe? Então eu fiquei pensando, né, a gente não tem ainda a dimensão do impacto de tudo isso, né? A gente tá vivendo ainda. Saberemos mais adiante, assim, que tudo que tá acontecendo. Mas esse acesso é tão importante, né? E é tão triste você pensar que um adolescente nunca havia entrado no Palace, sabe? Não é triste? Não choca vocês? É a história, né, da gente tá ali, aberto, né, público, né? É a nossa história, é isso, assim. Eu acho que a valorização da história, ela começa na valorização da sua história, sabe? É por isso que eu continuo fazendo o que eu faço. Porque eu realmente acredito que isso transforma as pessoas. Eu acho que quando a pessoa consegue compreender que a história dela é importante e que ela faz parte de um todo, que a trajetória dela importa, que o que ela faz deixa uma marca, deixa um legado, a gente vai conseguindo transformar. A história passa a ter um outro peso, porque hoje o que eu vejo, que a história parece algo muito distante. A história é o que está lá, no livro. Eu não sou. Mas não, nós somos história, né? A história é feita por pessoas, para pessoas, de pessoas. Então, eu acho que a gente se apropriar da nossa história é, assim, transformador, sabe? Eu acho que isso transforma as vidas. E eu vejo isso no meu projeto, eu vejo isso a cada vez que um entrevistado fala, nossa, eu não tinha noção de que a minha história era tão importante, sabe? Eu achei que não ia render nenhuma página. Aí você vai ver, dava um livro a história da pessoa inteiro, que é difícil editar, né? Eu repito sempre isso, acho que quem me acompanha não aguenta mais. Mas assim, eu falo por quê? Porque a gente precisa despertar. Isso que eu vou dizer agora, né? Toda vez, assim, muitas vezes que eu convido alguém para contar a história, a resposta é, mas por que você quer contar a minha história? Minha história não é importante. Mas eu não fiz nada, sabe? Porque a gente não tem essa dimensão. As pessoas desvalorizam a própria trajetória. E aí, quando vem a história publicada, quando se vem ali, quando conversam, quando falam de si, elas despertam e falam, nossa, minha história é linda. História, às vezes fala assim, nossa, mas esse sou eu mesmo? Esse sou eu, minha história é linda, sabe? E isso é muito potente. Isso é muito potente. Dani, das histórias todas aí, mais de 400, tem uma que te tocou, assim, acredito que todas, óbvio, te tocam, mas assim, profundamente, de você se emocionar, de você, assim... Ai, Ju, sou uma manteiga, né? Eu me emociono. Isso é verdade. Ela cobria factual lá. E você ela chorava no factual. Não, e vou te falar uma coisa. E pra fazer a curadoria desse livro também, a culpa de quem não tava entrando, deixar de fora, aí vai, o que vai achar de mim? Então, assim, a gente tinha que ficar fazendo um trabalho terapêutico mesmo. Olha, mas esse aqui, mas esse tem que entrar. E tinha, tipo, muito engraçado, porque eu já... tinha que entrar. A editora, tudo é editora. Nossa, a editora. Tudo a culpa era minha. Falei, põe a culpa em mim. A editora porque eu não tenho esse relacionamento pessoal. Falou, olha, isso aí, quem fez a curadoria foi a editora, a gente tem que seguir. Porque não põe pra você, não, né? porque você imagina ter que deixar uma história. Por mim, eu fazia uma Bíblia. Bíblia é a história do dia, todo mundo no livro.
Não dá, né? Aliás, esse daí já foi... Ela se Esse empolgou daqui ficou demais, muito grande. ficou grande. Esse ficou maior. grande. Esse tem quantas? Ele Não, tem o mesmo 50, tanto, é que as histórias eu ficaram escrevo grandes. Ele tá com 350 E ele já é um formato páginas. maior Ele que é os maior, outros. ele é grandão. É. Ficou gigante. Esse aqui eu prometi que nos próximos... Se você acredita, Ana? Não. Sinceramente, Eu não. prometo que no próximo vai ficar menor. E esse a gente fez a capa também com a foto de todos eles, nossa, ficou bem muito diferente. legal, muito é. legal. Porque até é legal você falar, né, da ilustração também, que foi uma outra coisa muito legal dos outros livros, né? Exato. O História do Dia, ele é ilustrado. O portal, aqui a gente passou por uma reformulação, né, que inclusive veio desse prêmio, eu pude reformular o portal. Mas, antes ficava bem assim, estampada no fundo a ilustração. Por quê? Porque eu sempre, desde que eu comecei, eu quis criar esse ambiente lúdico. Então, a minha logo é ilustrada, é tudo ilustração, é tudo aquarela. É a menininha caçando a história com a corridinha. É aquarela ali, né? E aí, a gente manteve isso na capa dos 2 primeiros livros. Então, os 2 primeiros livros têm ilustrações. O primeiro é a ilustração do portal... E o segundo foi feito exclusivamente para o livro. Então, é o Teatro Pedro II, com as pessoas em fila. Quem fez a ilustração do segundo? Ele chama Lésio Júnior, é um ilustrador lá de Rio Preto. Queridíssimo, trabalhou comigo nos jornais aí da vida, um querido. E aí, esse terceiro, porque o primeiro e o segundo, eles são coletânea. O terceiro já é um outro projeto. Então, daí a gente quis fazer diferente, para marcar, né? Que não é 1, 2, 3, que são... separados. Projetos diferentes. E aí a Jaque teve essa ideia de colocar um mural com as fotos das pessoas que eu achei que ficou muito lindo. Muito legal. Eu gostei muito, muito mesmo, assim. Mas voltando, você lembra? Vai, né? A mulherada falando, vai, volta. É uma loucura. Da história, assim, que tipo... Ai, a história. Que mexeu demais com você. Nossa, Ju... É que é isso, né? Elas mexem todas muito. Mexem, todas. Né? Algumas... Pelo trágico, outras pela beleza. E eu fico amiga, sabe? Eu boto no WhatsApp. É uma loucura. É uma loucura. Nossa, não sei, assim. Na verdade, é que passam várias. Eu não consigo selecionar uma, mas... Tem uma história que eu cito também muito, que é a do professor Newton, Dr. Newton, lá do HC, que é um médico cego. Ele faleceu faz pouco tempo. E ele era médico ortopedista cego, assim. Essa história eu realmente não acreditava. Eu tive que ir lá mesmo, ver, conversar com ele pra eu acreditar. Porque eu falava, não é possível, sabe? Então, eu vou sendo transformada, né, o tempo todo. Porque é isso, eu não acreditava mesmo. E era um médico maravilhoso, querido pelos pacientes, referência no Hospital das Clínicas. E sem enxergar, ele sofreu um acidente. Quando ele já estava exercendo, no início da carreira, sofreu um acidente de carro, perdeu a visão e continuou. E como que a história dele chegou até você, Dani? A dele, se eu não me engano, foi a assessoria do HC, que eu adoro também as meninas lá, né? Tenho uma amizade com elas, são umas queridas, elas me mandam muitas indicações. E aí elas me indicaram já logo no comecinho. Foi no primeiro livro. E ele foi também para a exposição. É. Que eu acho que isso também deu um outro olhar, porque aí foram 3 dimensões, né? Tem o portal, tem o livro e tem a exposição. A pessoa entra dentro da história, ela vê o objeto que fazia parte daquela pessoa. Então, assim, foi muito lindo esse projeto. Foi no Ribeirão Shopping, né? Em 2018 mesmo. Por conta do aniversário de Ribeirão. Então, a gente... Aí não deu para entrar 50, nós também fizemos uma curadoria da curadoria para poder entrar. E, assim, tudo... No meu carro, né, Dani? Manequim, e veste roupa e busca o ferro na casa do tintureiro e busca não sei o quê. Porque nessa primeira exposição, nós tivemos 2 exposições, né, no Ribeirão. Porque a Ana trouxe o Ribeirão Shopping para a História do Dia. Com o contato que ela já tinha, o carinho com que eles têm por ela lá. Ela trouxe o Ribeirão Shopping para a História do Dia. Então, eles entraram como patrocinadores do primeiro livro. E já pediram uma exposição. Falaram, a gente quer patrocinar, mas a gente quer uma exposição, que pra gente foi maravilhoso, né? A visibilidade, né? As pessoas conhecerem de perto o seu projeto e terem acesso às histórias ali numa exposição, acho que a exposição ficou quase 3 meses lá. Não, era pra ficar um tempo, eles pediram pra ficar mais. E mais, entendeu? Teve 2 prorrogações, porque foi assim, o pessoal adorava. Porque essa primeira a gente colocou os objetos. Então, a gente materializou a história.
Então, o Geraldo, por exemplo, nós levamos até a maquininha registradora, porque ele não tinha computador, nada, né? Era tudo na mão. Então, nós levamos até a maquininha registradora que ele usava. O pilão uniforme, de mexer o sorvete, uniforme no manequim. No manequim. Nós levamos o livro do seu Carlos da biblioteca, né? Que hoje é assim, né? Biblioteca Assim, que ele trabalhava lá há milhares de anos, apaixonado por livros. Ele tinha uma edição histórica de Dom Quixote, nós levamos. A Kelly, os objetos feitos com pneus. Nós montamos uma salinha com os objetos dela. Pneus, ela fez aí uma oficina, né? O Michael Jackson foi dançar, porque tem essa também. Eu gosto muito de levar os entrevistados, porque eles são protagonistas do projeto. Eu sou ponte, eu falo que eu sou ponte, sabe? O projeto dá certo, o projeto existe por causa das histórias deles, né? Eu só reporto. Então, nessa primeira exposição, o Michael Jackson foi dançar no meio do shopping. O João Garapera foi servir garapa, em dias diferentes. A Kelly foi fazer uma oficina de pneus. E tudo com os objetos. A Carmen, a gente expôs as roupinhas que ela faz para bebês de UTI. Então, ficou assim, né? Realmente entrava na história. Eles desenharam a árvore. Foi lindo, 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 né? Eles replicaram a capa e o logo do projeto. A pracinha, toda a ilustração da capa do livro, eles ambientaram lá. Né? Essa foi Ficou bem bonito. E aí, no segundo, já foi uma outra proposta, né? Que daí já tinha... E também as pessoas podiam ouvir as histórias, tinha os foninhos que deram trabalho pra gente. Pra gente conseguir a tecnologia. Os fones de ouvido, né? Então, porque eu queria, assim, que a pessoa conseguisse entrar na exposição. Que ela, né... Então, daí, pensamos e chegamos nisso. Então, cada painel tinha um fone de ouvido. A pessoa colocava aí, eu convidei os jornalistas, nos convidamos cada um os jornalistas para poder narrar. Então, Borda, Chico, Regis, foram gravar, Rosana, Zaidan, foram gravar as histórias. Então, a pessoa colocava e escutava. Na segunda, a gente manteve isso, né? Mantivemos os fones. Quem gravou foi os alunos da UNAERP. Bem legal também. Como que é o nome do projeto? Tem um nome impresso. Doadores de Vozes. E aí eu encasquetei... Não, fica doida. Eu encasquetei que eu queria uma árvore de mensagens positivas. Uma árvore... De trocar mensagens. Árvore, né? Levei a ideia. E eles são muito bacanas, né? Eles toparam. A agência de publicidade lá do shopping, de criação, ajudou, entrou no clima e acho que foi na primavera, foi em setembro, né? Ficou lindo. Aí eles desenharam uma árvore lá, as pessoas trocavam mensagens. Você punha uma mensagem e tirava uma de que você não sabia de quem que era, sabe? Assim, coisa linda. A sensação foi maravilhoso. A gente é muito coruja, né? Coisa linda. Gente, linda. Mas aqui tem que ser coruja. Pode, né? Pode, mulher. Pode, ela tá escrito, ó. Pode tudo. Dani, que delícia a gente resgatar tudo isso, toda essa história e divulgar um pouco mais do que já é divulgado de todo esse projeto. Junto aí com a Ana Cândida também. E o que eu desejo, que venham mais livros. Eu sou a ponte da ponte, tá? Projetos. e que você possa trilhar esse caminho lindo que você começou, né? E que tá dando uma continuidade, e que tá muito bonito. Obrigada. E que possa servir de inspiração para tantas outras mulheres, né? Não só na área da comunicação, mas que possam trilhar, né, Ana? E a sua história por onde passam. Com certeza. Nossa, Ju, eu que agradeço. Até a gente se emociona. É muito gostoso ter esse espaço. Principalmente porque a maternidade mexe muito com a gente, né? O meu bebê, como eu disse, meu bebê vai fazer 1 ano. Então, agora eu tô voltando, né? Retomando a Dani profissional. Eu tive a possibilidade de ficar quase 100% mãe. Então, poder ter esse espaço, contar com essa força, nossa, é incrível, eu agradeço demais. Estava literalmente caetaneando. Fiquei caetaneando por aí. E então, poder contar com esse espaço, fora a amizade e o carinho que eu tenho por você, que aí não tem nem o que dizer, né? Não tem, né, gente? Então, eu agradeço demais. E assim, para essas mulheres aí todas que estão assistindo a gente, é isso, é falar que elas persigam, sabe? Que elas persistam no sonho. Não é fácil, não é simples, sabe? Não é sorte.
é isso, é você lutar, é você acreditar no que você está fazendo, principalmente acreditar no que você está fazendo. E ter força e apoio e acolhimento, como esse momento aqui, para você até falar do próprio trabalho e valorizar o que você faz. Então, é muito importante, sabe? Olhar para si. Eu também preciso olhar para mim, olhar para o meu trabalho. Mas, não só para a história das outras pessoas, né? Exatamente. Mas a sua história. Para minha história. E é isso, né? Olhem para si. A história. Lembrem suas histórias. Da Dani tem que ser contada. A história do dia, eu acho. Exatamente. Não é, Ana? Estou à disposição, se ela quiser. Será um prazer. Precisa ser contada. Pois é. Precisou. Mas a gente, eu acho assim que o mais que deixa nessa história da Dani, desse projeto, é não ter medo, de acreditar. Porque às vezes a gente tem medo de acreditar e de romper, de quebrar tabus, de quebrar paradigmas. Claro, nem todo mundo tem essa possibilidade, mas eu acho que vale a pena investir no sonho, e os sonhos não envelhecem. Às vezes naquele, que é o que ela falou, não deu naquele momento, mas o sonho fica lá. Uma hora você vai surgir uma oportunidade, não deixa ele morrer dentro de você, não deixa ninguém falar que não é possível, né? Com certeza. Talvez não seja possível naquele momento, naquele período da sua vida, mas depois vai. E eu acho que isso é muito bonito no projeto dela, e foi isso que me chamou a atenção. Quer dizer, eu deixei passar talvez o momento de um sonho que ela conseguiu realizar. Eu vi o meu sonho, ela realizando um sonho que era meu, eu quis apoiar, né? Então, assim, eu acho que isso vale muito você se inspirar, que é o que tá lá, gente que inspira. É você se inspirar na história de vida, de superação das pessoas. Né? Exatamente. E é isso, e não ter medo, né, gente? Porque o que tá... A gente tende a pensar que o que tá certo é mais fácil. Então, que o cômodo é mais fácil. Só que o cômodo, ele limita a gente. Ele vai podando as nossas asas de um jeito que, de repente, fica irreversível. E fica sem sentido. Fica irreversível, fica sem sentido. Você já não sabe mais da onde começar. Né? Porque é isso, tá cômodo e então é mais fácil. Mas por que eu vou fazer? Eu vou sair daqui se tá tudo certo, né? Ah, não, tá tudo bem, tá, né? Eu tenho lá meu salário. Isso é realmente muito importante, como eu disse. Mas você ama o que você faz? Eu amo. Entendeu? É isso que é a questão. É você gostar do que você realmente faz. Nossa, eu amo o que eu faço. Todos os dias, né? E agora eu já tô querendo contar também histórias infantis. Porque agora eu já tô amando também esse universo. Olha só. A maternidade vai abrindo outros caminhos. Eu já tô assim, ó. Eu tô explodindo de ideias. A vida é movimento, gente. É isso. E assim, tem uma lei da física que é a lei da inércia. A gente não pode deixar ela tomar conta da gente, não. Com certeza. É isso. Meninas, obrigada pela participação. Nós que agradecemos. No podcast. Nossa, Ju, que delícia. Obrigada. Foi muito gostoso. Saiu. No tempo que tinha que ser. Sim. Né, Daniela? Não tem semana melhor, nem dia melhor, ó. Tá celebração. Tá um ano de lançamento. Que nós queríamos, na verdade, a gente queria em julho por conta de ser o mês aí do livro, dia do escritor. Dia do escritor, 25 de julho. Perdão, dia do escritor. Mas, né, não tem problema. Semana de feira, semana da feira do livro. Como diz o filósofo Chaves, foi sem querer querendo, mas foi legal. Semana de feira do livro, gente. Essa feira linda. Cidade respirando. Nossa, ainda mais, né? Essa feira é maravilhosa. Eu sou suspeita. Bom, meu filho nasceu na feira. Eu fiz a parte de comunicação da primeira feira do livro. Nossa, né? A Ana tem história, viu, Ju? Eu já mediei algumas. A Ana tem história. Entrevistas, histórias lá também. É muito lindo. E é muito bom. É lindo. Ó, eu quero presentear vocês com a caneca. Pra vocês levarem. É uma recordação. Nossa, eu já tava de olho aqui nessa caneca, já tava babando. De quem participa do podcast. Ai, amei. É um oferecimento da nossa parceira, Caneca Itaús RP. Ai, que legal. Pra vocês guardarem aí de recordação. Nossa, da participação. Adoro caneca. Eu adoro caneca. Não, jornalista adora caneca, né? Adoro caneca. É porque a gente toma... Então, eu ia falar porque a gente toma pouco café. Gente, mas é engraçado. Vocês perceberam que eu não servi café aqui hoje? Porque primeiro eu sentei e falei, nós vamos tomar café. Aí a Ana falou, olha, apesar de eu ser da parte de produção de café, eu não tomo café. Eu falei, como assim?
Aí a outra, a Dani, não, eu também fui, como assim, gente? Jornalista. Os jornalistas aqui estão tudo... É 1 litro de café por dia, ainda mais todo mundo vindo de redação, Mas diária, eu tenho de que jornal, contar- como assim? Eu tenho que contar um segredo. Eu consumo cafeína, mas por outro produto. Pode falar? Pode fazer Pode. merchan? Eu sou viciada em Coca Zero. Tá viciada, meu. É uma marca Entendeu? dela. Ah, mas é aquela de café, não. Não, A não. Coca- A normal. Coca Zero, normal. De café você não toma mesmo. Nada Aliás, que é quando café. eu comecei na redação do Diário Popular em São Paulo, todas as minhas festas era Coca Diet na época. Aí foi mudando pra Coca Zero, Coca sem açúcar, foi mudando o nome e eu fui acompanhando. Então, assim, isso pra quem... A Dani colocou quando ela escreveu minha história, e pra quem me conhece, até o Puntel me encontrou. Gente, o Puntel me encontrou esses dias num evento. Ele falou assim: vou te mandar um fardinho de Coca Zero, viu? Porque no meu aniversário desse ano, várias pessoas me deram Coca Zero de fardinho, as meninas lá da empresa, e o Dadinho também, que eu adoro. Então, olha só, super saudável, né, gente? Desculpa, não sigam, não me sigam, isso não me inspira. Bom, eu não tomo cafeína quase mesmo, assim, um cappuccino de vez em quando. É isso. É que eu já sou muito ligada, né, gente? Se eu tomar cafeína, ninguém me aguenta em casa. O Cris vai ter que sair. Mas eu sou ligada e tomo, eu fico 24 horas no ar se deixar. Eu também. E eu já tenho que ter o sou. café. Senão aí não liga, parece. Não funciona. Meninas, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Ju. Bom término de feira, né? Pra vocês. Eu confesso que eu não fui ainda, eu não tive tempo. Mas Muitos eu pretendo eventos ir juntos, amanhã, porque amanhã é um dia que eu tô bem mais assim, menos compromisso. Quero aproveitar ao máximo. Todo dia tem programação legal. Todo Tá muito dia, legal, sim, tá eu muito fui rica a no programação. lançamento. Eu Amanhã, vi, inclusive, tem show com a incrível. Gilda Montaz, maravilhosa. Então, maravilhosa. Isso. É Hoje isso eu vi aí. a Alcione Menegas, que abriu lá nossa mesa redonda. Ah, tudo lindo, né? Muito bom, tem que aproveitar. É isso, gente. Amei, amei. Eu também, obrigada, viu? Muito obrigada, Ju. Já quero ver no próximo, já. E por mais história do dia. Sempre. É isso. Show. Obrigada, gente. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio.